Apocalipse capítulo 14. Verso 6 e 7. Quantas horas são? 10 para as 4. Não, 10 para as 4. 10 para as 4. Dez para as 4. Apocalipse capítulo 14. Versos 6 e 7. Alguém pode ler? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então vejam bem, aqui diz para um imperativo divino para adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Deus como Criador. A primeira mensagem angélica, ela termina chamando a atenção para a adoração. A última mensagem angélica, o verso 9. Tá? 9, só o 9. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Ou seja, nós vamos estar entre os adoradores do Criador, ou nós estaremos adorando a criatura. E a criatura que é a besta, mas a outra criatura é o dragão. O dragão, ele terceirizou a adoração. Tá? Então, com a besta para ser adorada, mas para que ele receba a adoração através da besta. Todos os dois caminhos são a criatura. Criador e criatura. Então não vai ter meio termo. Ninguém vai ficar assim em cima do muro. Não, vou ficar aqui, tá? Ou o lado de Deus, ou o lado da besta. Então, o cenário, o desfecho do cenário é adoração. O conflito começou no céu por causa da adoração. E ele se estende, e aqui o conflito com o pecado termina a quem nós vamos adorar. E aí nós temos que aprender alguns conceitos básicos da adoração. Tá? Que para mim me ajudou muito a entender algumas coisas. Não vou entrar aqui no que está acontecendo na igreja, nos detalhes, e às vezes quando se fala de oração a gente pensa muito em música, mas não é questão, não vou entrar aqui em questão de música, tá? Não estou falando que está certo ou errado a questão da música, tá? Em relação a isso, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4. Então, é o primeiro conceito aqui. João, capítulo 4. Aqui é a samaritana, no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. A samaritana dá um diálogo com Cristo. E aí ela vai colocar o seguinte: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vós aqui plural, judeus, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O monte aqui é o monte Gerizim. Ela é samaritana. Tá? E o que ela está colocando em relação à adoração? Tá? Aonde nós devemos adorar? Gerizim, ou Jerusalém e Gerizim. Vamos agora recordar aqui o aspecto histórico.
Os samaritanos, no passado, eram judeus. Ou melhor, Israel. tá? Judeus, Israel, tá? Os judeus que foram levados cativos para a Síria, e lá no cativeiro, com o passar dos anos, se relacionaram com casamento. Judeus e assírios. E surgiram os samaritanos. E aí, eles colocaram centros de adoração e misturaram uma adoração aos moldes judaico com paganismo. Então era uma mistura de judaísmo e paganismo. Conservaram algumas formas, mas colocaram lá deuses pagãos. Esse é o cenário. Quando ela expressa com Cristo a questão aonde se deve adorar, se é em Jerusalém, ela está perguntando em outra linha. Que esse culto, que esse sacrifício de animais, essa forma de adoração ali em Jerusalém, é ali que se deve adorar, ou a questão do Monte Gerizim. Na realidade, o que existia nessa época era apenas ruínas de um altar ainda, uma mescla do certo com o errado. Mas existia ali algumas coisas ali que fazia parte da tradição. E o que Jesus vai responder para ela? No capítulo 4, Jesus vai dizer para ela, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus diz, olha, não é a questão lá do judaísmo, nem a questão dos samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Então Jesus puxa um pouquinho também para o fato do judaísmo. Tem alguma coisa aqui que nós devemos olhar para o judaísmo. E é interessante nós observarmos que havia muitas coisas erradas em relação aos judeus. Haviam ali no sacrifício de animais, havia ambição, ali havia comércio, mas a forma em si, ela permanecia. O sacrifício permanecia, o animal permanecia. Tinha o comércio, tinha o ganho, mas a forma estava correta. E aí veja bem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, que seria o princípio número 1 da adoração. Tá? Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, essa frase aqui, ela tem que ficar gravada na nossa mente, tá? Com a mente se adora a Deus. E aqui vemos o nosso conceito de adoração. E aqui vem quando Jesus pergunta para ela acerca do marido. Chama o teu marido. Não estão lembrados disso? Capítulo 4 está escrito. O que ela diz? Não tem marido. O que Jesus diz para ela? Disseste bem, disseste a verdade. Por quê? Você teve 5 maridos, atual marido não é o teu marido. 6. O que ela precisava? Certo, essa resposta é certa. Mas o que ela precisava? Ela precisava do 7º marido. Quem era o 7º marido? Jesus como seu salvador. Ela precisava de um salvador. De um salvador. 5 maridos. A mentalidade 5 no judaísmo, Torá. Então ela já teve. Os samaritanos no passado já tiveram seus ancestrais judeus. Tá? A adoração em algum momento no passado fez parte da vida
dos samaritanos. Tá? Agora, o atual marido, Não era dela. Era falso. a mistura lá, do falso com o verdadeiro, não é teu marido. Nossa, que interessante, hein? Tá? Não é teu marido. Você precisa de um marido. Ao que você tiver um marido, e esse marido for o teu salvador, você vai estar no caminho certo da adoração. Aqui está o princípio básico da adoração, irmãos. Eu concordo com vocês que algumas coisas tem que corrigir na igreja. Mas vamos colocar agora a adoração individual, a adoração nossa. Entendeu? Se esse princípio básico não for colocado, nós vamos estar, a forma pode estar correta, o hino pode ser o melhor hino, o sermão pode ser o sermão exato, a oração começa na hora certa, termina na hora certa, tudo certo, tudo certo, tudo certo. E Deus diz, não é isso que é adoração. E é com a mente que adora a Deus. Conhece essa frase aqui? Temperança, livro de temperança. Tá? A mente. Vamos analisar esse conceito de adoração. O que Jesus queria dizer na realidade para essa senhora? Olha o que Jesus queria dizer para ela. Aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera em Nicodemos, quando disse: aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado. Ah, vamos orar no monte, porque lá no monte tem Poder. poder. A gente pode orar no monte, no sentido de refúgio, lá isolado do barulho, podemos procurar. Entendeu? Aí um dia desse eu fui numa vigília no monte e não tinha lugar para sentar, nós passamos uma noite lá e dói a coluna e começou a chover e a posição incômoda. E os irmãos disseram, pastor, foi uma noite maravilhosa. Não foi nada. Entendeu? Não foi. Entendeu? Entendeu? Então não é o monte em si. Não é o monte em si. Não é o lugar. Entendeu? Olha lá. Veja bem. Os homens são postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva para Ele. E olha o que ela continua dizendo. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito. Isto purificará o coração e renovará a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Este é o verdadeiro culto. É fruto da operação do Espírito Santo. Se Deus não fizer um câmbio aqui, primeiramente, um novo coração. O que é, pastor, um novo coração? É o Espírito Santo atuar lá dentro e fazer lá uma regeneração. É colocar lá agora um novo princípio de vida, né? É dar uma nova visão aqui. Significa, eu posso estar adorando a Deus de uma forma exterior, mas a minha adoração não é fruto da operação do Espírito Santo. E aí chegou um grupo falando algumas coisas com Jesus, e Jesus dizendo para eles, olha, em vão me adoram, tá? Os lábios professam adoração, mas o coração está o quê? Longe de mim. Tá? Então, quando o céu olha a adoração, a primeira coisa que o céu olha é se o coração tem o fruto da operação do Espírito Santo. Ok? Princípio número 1. Princípio número 2. Não é todos os princípios, tá? Só alguns aqui. Esse aqui é o próximo? Próximo. O vinho na adoração. Tá? Aí veja bem. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Deixe só um detalhe, não quer? Efésios mesmo. Tá, 5.
no verso 18, ok? Pode ler. 18, 19 e 20. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha o que o texto está dizendo aqui, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre a graça a Deus, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que o apóstolo que fala de vinho e encher o Espírito Santo, tá? Ele está falando de duas coisas aqui opostas. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Tá? E depois ele menciona aqui cânticos, louvores, salmos, que era o hino do Antigo Testamento, era o hino dos judeus, o hinário dos judeus, louvando a Deus de coração, gratidão a Deus, agradecendo a Deus por tudo. E o apóstolo, que princípio ele está usando aqui? Tá? O princípio de que o vinho, ele prejudica na adoração. A adoração é fruto da operação de quem? Do Espírito Santo. Tá? Até as nossas orações, irmãos, elas devem ser ditadas pelo Espírito Santo. É isso mesmo que está escrito no desejar todas as nações. Ditado. O que significa isso? Que é Ele que coloca o sopro de vida nas nossas orações. É Ele que dá a inspiração. É Ele que coloca a sugestão. Nós não sabemos orar. Paulo disse que nós não sabemos orar. Tá? E aí ele é o seguinte, então ele é um ensinador de como fazer uma prece. De como fazer uma petição a Deus. Eu posso estar pedindo uma coisa pensando que eu estou pedindo uma bênção para Deus, estou pedindo uma maldição. E ele sabe o que é exato. Ele sabe o que é melhor. E quando nós temos uma comunhão com o Espírito, ele vai nos ensinar a orar também. Não é que ele vai orar por nós. Como diz uma música aí, tá? Tem uma música aí, o Espírito Santo ora por mim. Não, o Espírito Santo não ora por mim. Ele me ajuda a orar. Ele me dá sabedoria. Ele me dá inspiração para orar. Ele é a motivação da oração. E aí veja bem, e os cânticos, eles devem ser frutos também da operação do Espírito Santo. E aí o hino deve ser o seguinte, né? Eu estou olhando para Cristo, estou olhando para a gratidão, estou olhando para o plano da salvação, estou olhando para aquilo que Deus fez por mim, eu estou louvando a Deus como Criador e meu Redentor. E o que o vinho faz? Ele neutraliza a operação do Espírito Santo aqui, ó. E aí veja bem, o cérebro não deve ser nunca obscurecido pelo uso de narcóticos ou excitado tomando estimulantes. Às vezes eu não tomo vinho, mas eu vou tomar estimulantes em grau menor. Então existem graus maiores e vamos dizer assim, existe grau menor, tá? Então veja bem, o verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante. Por quê? O alimento estimulante, ele é intoxicante e ele é narcótico. Existe grau maior, existe grau menor. E isto obstrui a operação do Espírito Santo para que saia o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus. Uma vez eu estava pregando numa igreja e um irmão, não sei o que perguntou, não estava falando nada de saúde. Ele me perguntou se o chocolate fazia mal. Do nada assim. Pastor, o chocolate faz mal? Eu olhei para ele e disse, irmão, eu não sei.
Eu não sei. O pastor não sabe? Não, o pastor não sabe. Entendeu? Eu só sei dizer uma coisa, Deus tirou da minha vida. Isso eu posso dizer para você. O chocolate tem um aspecto num grau menor, mas num grau menor é o efeito do vinho. Meu princípio do vinho, só num grau menor. O que tem a ver o grau menor com o grau maior? Anula a operação do Espírito Santo. Anula a operação do Espírito Santo. Só para entender isso. Eu estava falando ali da turma ali que eu gostava de aventura. E fui jovem também, né? Eu já não sou jovem mais, né? E estimulantes nas diversões. E quando a gente passa medo, quando a gente sobe numa altura numa aventura de um brinquedo, e a adrenalina então ela corre ali na corrente sanguínea, nós estamos contra o Espírito Santo. Nós estamos insultando o Espírito Santo. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer acalmar os nossos temores. E de Gênesis a Apocalipse a ordem de Deus não temas, porque Deus sabe que o medo, o pavor não faz bem para o ser humano. E o Espírito Santo ele trabalha para neutralizar o medo em nossa vida. Nós não podemos ter medo de juízo, irmão. Não é o plano de Deus que a gente tem medo de juízo, que a gente tem medo de perseguição, que a gente tem medo de decreto dominical. Não é isso o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente, sabendo de uma crise lá na frente, a gente prepare. Mas então quando a gente entra para uma diversão, e essa diversão ela anula a operação do Espírito Santo, nós estamos insultando a Deus. Eu já pedi perdão a Deus. Libere esse adrenalina, não é assim? Radical, gosto de aventura radical. Isto é para quem não tem Deus no coração, para quem não quer o céu, não quer a eternidade. Então, o verdadeiro jejum é qualquer espécie de alimento estimulante. Pesado isso, irmãos. Vamos lá, terceiro princípio da adoração. Aliás, antes disso, o Espírito Santo opera em nosso coração, extraindo dele orações de penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que dimana os nossos lábios é o resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Tá? Então, se o Espírito Santo está com o adorador, o hino que eu canto vai estar de uma forma viva, fruto da operação do Espírito Santo. O verdadeiro louvor, ele é fruto de um coração renovado, ele é fruto da ação do Espírito Santo que não encontra embaraço no coração, e também é fruto da operação extraindo o verdadeiro louvor na nossa vida. Última coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo exorta a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Podem os homens, portanto, tornar impuro o seu corpo por pecaminosas condescendências, não santificados, estão inaptos para ser adoradores espirituais e não são dignos do céu. Tá? Agora, eu como adorador, não pensa lá quem está na frente da igreja fazendo um louvor, tá? Estou dentro desses defeitos aqui, ou estou me procurando a cada dia apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Tá? Ok? Os sentidos. Olha, três coisas: coração renovado,
Ação do Espírito Santo. Agora vamos ver o seguinte, o de fora. O tipo de fora afeta. Nós já vimos que o que entra na alimentação afeta. Tá? Agora, o que afeta a adoração? De fora. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras evidências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Então, Satanás está trabalhando para que o culto tenha externamente atrativos. Vou chegar numa coisa aqui muito simples. Vou dizer como é que era o passado, para a gente entender, uma ilustração do passado. Quando eu entrei nessa igreja e comecei o ministério, eu tinha 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 9 anos nessa igreja. A cerimônia de Santa Ceia era da seguinte maneira: tinha uma mesa, uma toalha, e as diaconisas guardavam uma toalha a 7 chaves para cobrir a mesa. E quando começou o ministério, a gente até ensaiava algumas coisas. A diaconisa, uma pegava lá, a outra pegava cá. Tá? Elas faziam assim, dobravam. Aquilo tudo era solene. E cortava ali. Quando no final elas vinham. Hoje eu chego em alguma cerimônia de Santa Ceia, está lá pão, jarra, não sei o que, entendeu? E é cruz, é pallet, é balão, é não sei o que, entendeu? É o seguinte, e o povo, eu vou falar com o pastor agora, tá? E aí eu tomei as decisões na igreja e eu prejudiquei alguns irmãos na igreja, por quê? Fazia Santa Ceia no sábado de manhã, aí um grupo de pessoas que no lava-pés está, o seu pé está mais sujo do que o meu, você está com chulé. Não estou exagerando. É porque o meu time ganhou do seu, porque o meu partido político ganhou do seu. Tá? Eu fui numa Santa Ceia um dia deste, me chamaram para fazer uma Santa Ceia, eu quase cheguei e fui embora. Parecia um circo. E aí o que acontece? E aí o que? Nós estamos preocupados com a forma. Mas aonde está o espiritual? Aonde está o espiritual? Sabe como é que era a Santa Ceia no passado? Se tinha um irmão lá, durante a semana, ele ia reconciliar com o outro. Ele chegava e dizia, vou pedir perdão. Vou pedir lá, que a gente ajuste lá, porque eu não quero chegar lá no dia de Santa Ceia e eu estar com o coração lá em conflito com o meu irmão. Hoje, falando de experiência pastoral agora, o coração passa aqui e ele diz, olha, eu tenho amizade aqui. Ele dá uma volta aqui. Mas o cenário nunca se fizeram tanto cenário tão lindo de Santa Ceia e tanto vazio como Santa Ceia. Ok? Por quê? Por que é uma busca pelo visual? A busca pelo visual, ela satisfaz o coração carnal. Simples. O coração que não foi renovado pela graça de Deus, ele, vamos dizer o seguinte, ele vai lutar sempre na igreja por uma coisa espetacular. E isso aqui que é o espetacular, não é valorizado. Pastor, faça vai ter um programa, pastor, não abra a Bíblia. Ou você vai abrir, pastor, você vai abrir a Bíblia, mas você vai fazer uma aplicação para esse evento aqui. Você vai falar sobre esse evento. E aí eu tenho que achar aonde está falando de desbravador, que nunca falou de desbravador na Bíblia, porque é dia dos desbravadores. Porque é dia da mulher. Não é dia da mulher, irmãos. É dia do Senhor Jesus Cristo. Não é dia do pastor. É dia do Senhor Jesus.
E aí o que acontece? O coração carnal gosta dessas coisas. Ok. Faz sentido. Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não renovado pela graça de Deus. Então, quanto mais nós avançarmos no fim, mais atrativos externos nós vamos ver na adoração, ou pseudo-adoração. Tá? Arranjos, balões, paletes, jogo de luz, palcos com fumaça, fogo de artifício, encenações, coreografias, tudo que o coração natural quer. Mexer com o corpo. E eu estava na Bahia, falar da Bahia que os irmãos não estão aqui, né? E aí foi na escola sabatina. E até uma igreja que parece ser conservadora e tal, e o irmão cantou no sábado de manhã lá, né? E era um irmão que eu estava fazendo um trabalho especial com ele, né? E aí quando ele acabou de cantar, a igreja. Aí eu perguntei, igreja, por que ele está batendo palma para ele? Um mortal não pode bater palma para outro mortal. A única coisa que a gente deve bater palma é para aniversário de criancinha de 1 ano, 2 anos, que ela não entende nada. Se ela passar a entender, a gente deve bater palma para ela também não. E aí o seguinte, a igreja que eu entrei no passado não tinha palmas de manhã, nem à tarde, nem à noite, em lugar nenhum. A igreja não aceitava isso. Entendeu? E aí o seguinte, quanto mais fora do padrão normal, melhor é para o adorador, cuja verdade não introduzou o coração. Porque para o adorador, que a verdade entrou no coração, ele vai ter amor à palavra de Deus. Isso é mesmo. E eu era pastor no início, e tinha umas irmãzinhas que iam com a Bíblia no braço, e lá na porta da igreja elas me cercavam. Pastor, puxa a Bíblia, pastor. Você só abriu um texto, e se cobraram de mim mesmo, sabe? Você só abriu, pastor, só um texto que o senhor leu no sábado de manhã. Pastor, que absurdo. Elas não falavam assim, mas queriam dizer que absurdo, pastor. Hoje a igreja diz, pastor, não abra a Bíblia. Isso eu estou falando de coisas reais, irmãos. E se não abrir a Bíblia no sábado de manhã, é pouca gente que vai me cercar na porta da igreja. Olha aqui, o culto romano. O culto da igreja romana é um cerimonial assaz impressionante. Isso aqui é grande conflito. Tá? O brilho de sua ostentação e a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados, igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o amor do belo. O ouvido também é cativado, a música é excelente. Então ela escreveu o grande conflito, ela diz, olha, ela tem um... Vou entrar aqui alguma coisa. Eu tenho visto e acompanhado algumas coisas na internet e está vendo uma procura pela Igreja Católica. Tá? De evangélicos, principalmente evangélicos, e até de adventistas. Tá? Quem foi adventista no passado, você podia encontrar em qualquer lugar com ele, até no bar, embriagado. Ele ia dizer para você, eu estou fora da igreja. Mas se um dia eu voltar, eu vou voltar para a igreja. Hoje não. Mas o que nós vamos aprender desse princípio? Por que está havendo essa questão? As igrejas estão tão vazias. Fala agora do mundo aí fora. E aí é pano preto, é não sei o que, entendeu? E aí é tanto vazio, mas tanto vazio, que esse lado que lá tem da Igreja Católica, que tem um cerimonial, tem lá um aspecto solene, estou dizendo que está certo, está errado, está fora da Bíblia, tá? Mas aquilo ainda apela aos olhos, e muitos estão sendo atraídos por isso. De tanto vazio que existe, nós vivemos numa época em que cachorro é tratado como gente, e que boneca é tratada como gente. Então é o seguinte, eles estão procurando alguma coisa a mais. E lá eles estão achando alguma coisa a mais que eles não encontravam. Eles estão achando.
E eu percebi que algumas pessoas foram atraídas nos testemunhos que elas deram por esse ritual solene. Não tem barulho, não tem irreverência. Tem um vestuário lá, você está certo. Tem um vestuário, tem lá um padrão, tá? Tem um cerimonial. E aí vejam bem, e atrai. Não é verdade que atrai. Irmãos, os dias que nós vivemos são dias assim, tão solenes. E o ser humano está surtado. Tá? O ser humano está surtado. E aí é o seguinte, só isso aí. E aí é o seguinte, são esses 3 princípios. E agora vem o desafio da igreja, né? Algumas coisas vão piorar. Uma que é profética, e porque o outro é o coração carnal. Tá? Vão sempre querer uma dosagem a mais de estimulante, a mais de atrativos externos, e vamos lá o seguinte, eu nem entro aqui na questão de bateria, de questão, tá? Algumas músicas têm uma letra tão vazia, mas tão vazia, como é que o ser humano toca e canta umas coisas dessas? Tá? É ver o ritmo é certo, não tem nada a ver tá? Não é só letra. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, numa fase assim de as coisas se definindo. Tá? Quem quer uma coisa mais consistente, quem quer uma coisa mais real, nós vamos pedir a misericórdia de Deus, o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo vai nos levando a uma experiência mais real com Cristo. Amém. E aí é o seguinte, e se nós tivermos uma experiência real com Cristo, vai ser as coisas mais simples na adoração. Mais simples. Simples. Tá? Contentamento, alegria. Eu era pastor numa região e... duas historinhas para terminar. Aí eu dei o estudo bíblico para o irmão Faustino, mas não é o parente da Ruth. 13 filhos, 12 filhos, né? Uma escadinha assim. O homem não tinha, eu chegava lá, ninguém de chinelo, tudo descalço. Aí eu dei o estudo bíblico para ele, e aí a parábola a parábola do homem com traje digno na ceia das bodas. Ele disse, pastor, o que significa isso? Eu falei assim, isso aqui significa as vestes da justiça de Cristo. Esse homem foi para a festa e ele não foi com as vestes da justiça de Cristo, as vestes de santidade que Deus providencia para nós. Aí ele perguntou, pastor, não tem nada a ver com terno? Não tem nada a ver com terno, não. Por quê, irmão? Porque o líder da minha igreja disse que aquele homem é um homem sem terno. Pastor, eu tenho 12 filhos, como é que eu vou comprar terno? Aí meu coração cortou, irmãos, tá? Ele ouviu um conceito, não tinha ninguém para explicar para ele, e ele estava sentindo que ele estava devendo a Deus porque não tinha um terno, nem sapato ele tinha direito. Aí você viu, postou um vídeo aqui, ele morava 7 quilômetros da igreja. 7. O carro deles, uma bicicleta. 12 filhos. E aí é o seguinte, colocava a esposa, né, atrás, um filho na frente, e um outro filho que tinha uma bicicleta, também um maiorzinho, tinha uma bicicleta, aí carregava mais 2, iam 6. Uma já estava casada e ficava o restante, não tinha ninguém de levar. E era a igreja do Piedade, do Caratinga, que era uma piedade mesmo, sabe? E aí quando eu cheguei na igreja, e aí eu comecei a conversar com esse homem, entendendo a história dele. E quando ele pegava a carta missionária, eu chegava lá, dentro de estudar a Bíblia com ele, e dizia, pastor, eu quero a carta missionária. Fale da carta missionária. Tem uns nomes que eu não consigo entender, essas histórias me fascinam. E aí eu começava a explicar para ele a obra da igreja e tal. Eu falei, irmão, a gente precisa construir uma capelinha aqui no seu terreno. Um pedacinho de terra, um pedacinho mesmo, tá? Aí disse, pastor, meu sonho, mas eu não tenho condições. Eu disse para ele, irmão, eu te dou uma oferta, a base. O alicerce, fica comigo.
Tá bom, pastor. Aí eu demorei para chegar lá, que era 20 igrejas. E tinha igreja que dava 100 km de chão uma da outra. Aí quando eu cheguei lá, já estava a base pronta. Ele ficou pedra no carro de boi. Ele fez tijolo com o filho. Ele queimou os tijolos e ele começou a levantar a base. E meu coração cortou. Irmão Faustino, está aqui agora a oferta. O senhor tem que aceitar essa oferta. O senhor vai agora, eu vou ajudar agora no acabamento do telhado. Pastor, ainda não. Aí eu demorei, tá bom, pastor. Daqui uns dias eu volto cá. Aí voltei lá, aí estava telhado. Simples, mas estava. Eu comecei a olhar o telhado e eu olhava para os pés daqueles meninos. Tudo descalço. A sala dele era uma sala de banco, não é poltrona, banco, né? Quem foi do tempo antigo, eu morei na roça, era banco, né? E o banco na roça é um banco mesmo, sabe? Era só uma tábua e o suporte para você sentar e encostar na parede. Tá? E chão batido. E algumas vezes eu chegava lá, ele estava moendo a garapa, a cana, fazer garapa, para fazer o melado, porque ele não tinha dinheiro para comprar açúcar. Não era estilo de vida, não. Tá? É porque o dinheiro não dava. Tá? E aí é o seguinte, e aí eu comecei a olhar, e eu cheguei um dia lá, agora eu falei assim, irmão, agora o telhado eu tenho que dar o dinheiro. Agora não é justo. Ele disse, pastor, não. Agora eu vou exigir uma coisa, pastor. Uma exigência. Só tem que dar. Eu quero que o pastor me dê uma placa. Escrito o seguinte, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vou botar bem na frente aqui. Porque senão, pastor, vão dizer que o Faustino é da igreja. Eu não tenho igreja, pastor. A igreja não é minha. É do Senhor Jesus. Irmãos, é tão interessante foi essa história que eu tinha que dar um estudo bíblico para ele e para falar do porco para ele. Uma coisa é falar que o porco não faz bem. A outra coisa é falar para alguém que tem um porco que aquilo faz parte do orçamento da família. Eu falei, gente, como é que eu vou chegar na questão do porco? Tá? E aí o seguinte, e aí fui lá, irmão, só creio no sábado, toma lá na ficha, só para fazer um teste com ele, né? E aí antes de chegar no porco, o porco deu uma rosnada lá. Aí ele olhou para mim e deu uma risada. E disse, tá vendo, pastor, meu problema está lá, pastor, meu problema está lá. E aí o seguinte, e eu olhei assim, né? E olhei assim e disse, Senhor, como é que esse homem vai lidar com essa vida? Ele disse, pastor, eu fiz um comprometimento com esse porco, eu estou devendo um pouquinho. Eu vou acabar com esse porco e nunca mais. Irmãos, este homem chegava, era o primeiro a chegar na igreja. E depois chegavam os irmãos lá, 9, 9, 5, 9, 10, na porta da igreja. Morava na porta da igreja. A igreja tinha o nome de Piedade. A região de Piedade do Caratinga. E era Piedade. Literal. Então, né? Ele chegava e encostava na bicicleta. E o prazer dele era ouvir a palavra de Deus. E quando eu comprei uma placa para ele, mandei fazer uma placa, ele vibrou, pastor, agora sim, né? Agora eu posso adorar com a minha família aqui em casa. Agora eu posso honrar a Deus aqui em casa. Sai de lá, não sei o que Deus vai na história. Queridos irmãos, Deus está querendo verdadeiros adoradores. Tá? Muita coisa nós não vamos consertar na igreja. Como é que nós vamos consertar o coração carnal? Não é bom para nós. Tá? A gente fala, exorta, ensina. Mas se o Espírito Santo não entrar, o carnal sempre vai querer exibição externa, estimulante, atrativa, sensacional,
vibrante, tá? Tudo isso vocês conhecem. Nós estamos vivendo em dias solenes, tá? Solenes. E nós temos que pedir muita sabedoria a Deus para nós lidarmos com a nossa vida e com aquilo que nós estamos presenciando no dia a dia. Tá? Eu não tenho resposta para tudo nas igrejas que os irmãos frequentam. Mas esses princípios, eles são bíblicos, eles são corretos. Tá? Eles podem ser defendidos, pelo menos no coração, eles devem ser defendidos. Que Deus ajude a entender o conselho da oração. Tá? Amém. Que Jesus abençoe. Amém. Amém? Dúvidas, perguntas?